Hoje uma noite muito importante. Noite de sexta-feira, dia 20 de outubro de 2023. Estamos ao vivo no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Naviraí, no estado de Mato Grosso do Sul, para o lançamento oficial do livro Memórias de um Professor. Autor, professor naviraiense, Valdemiro, né? Valdemiro Araújo de Souza. Valdemiro Araújo de Souza. Popularmente conhecido como Professor Miro. Professor Miro, primeiramente, um breve histórico do senhor, que chegou a Naviraí, é um dos pioneiros, se não o pioneiro da educação do nosso município. De que cidade o senhor é? Tupi Paulista. Regis, nós podemos estabelecer o ano de 1967 como um marco histórico na educação de Naviraí. Porque vem o antes e o depois. O antes eram os verdadeiros heróis e heroínas que lecionavam, que ofereciam apenas o ensino primário. Naviraí, na época, até 1966, oferecia o ensino primário, com verdadeiros heróis que até hoje eu referencio e admiro. Os heróis de 66, o senhor fala pela dificuldade que era na época? É porque era uma vilazinha, né? Aí, em 1967, o Virote, prefeito, enviou o seu secretário de Educação a Tupi Paulista, porque ele queria regularizar o ginásio. E a lei da época exigia um certo número de professores com pelo menos o curso normal para poder regulamentar, atender os requisitos da lei. E o que aconteceu? Em Naviraí tinha um senhor, ele já faleceu, o seu Lindolfo, tinha 2 filhos que se formavam em 67 lá em Tupi Paulista, o Silvio e o Antônio. E os pais deles moravam aqui. Então eles estavam esperando a formatura, que aconteceu em dezembro de 67, para virem a Naviraí. Iriam morar aqui. Só que o emissário do prefeito falou, não, eu preciso de mais 5. São 8 disciplinas, porque já existia uma professora aqui, a dona Trinidade. Eu preciso de mais 5. Então o Silvio e o Antônio convidou os mais amigos dele. Eu era um deles. O senhor era um deles. Então convidou. Em Tupi Paulista. Tupi Paulista. Nós éramos da mesma turma, jogávamos no mesmo time, um tomava uma namorada do outro, não havia briga. Para você ver como que era a nossa união. Amizade verdadeira, era uma família. Era uma família. Né? Era todos, um por todos e todos por um. E nós viemos. Mas viemos com muito medo, mas muito medo. Sabe por quê? A gente estava morando numa cidade que oferecia toda a infraestrutura, né? Tupi Paulista, à época... E a gente era muito jovem e o pessoal comentava, vocês são loucos, vão para o Mato Grosso, lá tem índio, tem pistoleiro. A lei do Mato Grosso é a lei do 44. Eu, muito jovem, muito medo. Mas o desejo da minha mãe, ela teve 11 filhos. O único que estudou fui eu. E o desejo dela era ver um filho lecionando, um filho professor. Que tipo de Naviraí o senhor encontrou em 1968, né, na verdade? Chegou. 5 de janeiro de 68. 68. Que tipo de Naviraí era? Não era cidade, era uma vila. Vila, exato. Era uma clareira. O que tinha mais aqui na Naviraí era fumaça. Devido às serrarias? De mais de 30 serrarias. Exato. A areia, você andava 100 metros, tinha que parar para tirar a areia do sapato, né? E quiçaça. Carrapicho. Quando chegou, você andava, vindo de Tupi Paulista, tinha que tirar os que era bem maior, a vontade de ficar foi maior, mesmo com as dificuldades? E sabe por quê? Eu vou resumir numa palavra só. A palavra é apreço.
porque o apreço tem um significado amplo. Estamos ao vivo. Apreço significa estima, consideração, respeito, carinho. Foi o povo de Naviraí que nos ofereceu isso, senão nós não tínhamos ficado aqui, dava medo. Eu olhava para o meu colega e falei, eu não fico aqui nem amarrado. Aqui era feio demais, feio demais. Uma gente diferente, com um revólver na cintura, com faca. Era muito interior, né, na verdade? Era sertão, sertão. Né? E nós ficamos porque os planos da gente são diferentes dos planos de Deus. Sem dúvida. Tá? Nós viemos aqui, não realizamos um trabalho, foi uma missão. Olha, vocação. E o que nos manteve aqui foi o apreço do povo pelos professores. Eles fizeram festa. Qual a primeira escola? Receber. Marechal Rondon. Marechal Rondon. O senhor lembra a localidade? Onde era? Hoje? Ela começou na zona rural, numa localidade chamada Escolas Reunidas de Finoto. Finoto foi um dos primeiros moradores. É da família Finoto? Da família Finoto. Tá. Um dos primeiros moradores, um dos primeiros a chegar aqui, começou lá. Sabe quando? Quando Naviraí era distrito de Carapó. Distrito de Carapó ainda. Distrito de Carapó. Sabe que ano? 1958. O Marechal Rondon, que eu tive o prazer de ser diretor durante 15 anos, ele é de 1958. Então o senhor e os 4 amigos são, e a professora que já existia? 7. Os 7. Foram os primeiros professores habilitados de Naviraí. De Naviraí. E aqui, é fato, eu não gosto de me enaltecer, é fato. Do primário até a faculdade, nós participamos de tudo. Lecionamos desde a alfabetização até a faculdade. Deus permitiu no Marechal. Que eu fizesse Quantas escolas tinham na época? Era essa? Uma. Era essa, Marechal. Marechal Rondon. E o ginásio que nós criamos. Perfeito. Sabe quantas tem hoje? 34. Cresceu um pouquinho, né? Cresceu um pouquinho. Tá. Toda essa história que o senhor viveu aqui em Naviraí, credenciou para hoje estar realizando um sonho que é escrever um livro. Memórias de um Professor. Memórias de um Professor. É a história do professor Valdemiro? Então, antes de escrever esse livro, eu orei muito, pedi a Deus que me orientasse. Sabe por quê? Falar da educação não é fácil. É tanta gente importante, tantos professores excelentes. Como é que eu poderia, quem sou eu, não ter essa capacidade de falar de tanta gente que contribuiu de forma extraordinária para o desenvolvimento de Naviraí? Né? Muita gente, principalmente aqueles que eu encontrei aqui. Né? Então eu pensei, veio a inspiração, Memórias de um Professor. Então o que eu fui lembrando, eu fui escrevendo. Né? Então eu falo de fatos, só fatos relacionados comigo. O lado pessoal e profissional está nesse livro. E para não cometer injustiça com ninguém, eu cito apenas os 6 amigos que vieram comigo. Está entendendo? Ah, então não incluiu. Por exemplo, se inclui alguém daqui e esquece alguém? Estou vendo ali um Mandalho, estou vendo ali um Zé Luiz, né? A Rosa, que foi minha aluna, a Carme. Eu teria que falar de Naviraí toda. E quem sou eu? Teria que escrever uma coleção e não apenas um livro. Então, sendo Memórias de um Professor, eu posso dar sério, né? Entendo. Memória do professor 1, 2, 3, 4, 5, enquanto Deus me der vida. Tem lado profissional e pessoal, familiar aqui? Sim, aqui eu me casei, aqui eu tive... Aqui no livro, conta a história do senhor? Conta. Quando que concretizou, o senhor falou, vou começar a escrever, e quando de fato começou? Olha, há muito tempo que eu tenho esse desejo, mas há mais ou menos um ano. Eu eu fui lembrando, fui anotando. Esse processo foi muito rápido. Foi muito rápido. Mas a gente que acompanha escritores aí, sabe que
para concretizar e realizar, e hoje está lançando, foi rápido. Há um ano teve a ideia. Quando o senhor colocou a primeira letra no papel? Então, mais ou menos no meu aniversário, 12 de março do ano passado. 12 de março. Vai fazer um ano. Que ótimo. Foi Eu quanto falei tempo? um ano, mas falta alguns meses. Finalizou com quanto tempo? Eu finalizei assim, depois de uns 7 meses, mas aí vem toda a parte que você tem que cumprir. Você tem que ter registro A burocrática, a parte burocrática. É difícil. Você tem que atender uma série de requisitos, né? E a impressão, como que funciona? Qual editora, quem, onde? Eu escolhi uma editora que é assim, o autor, ao escrever o primeiro livro, ele tem que fazer contrato com uma editora. Ele escolhe a editora e faz o contrato. Por quê? Para que a editora tenha os direitos autorais. A editora oferece apenas 25% para o autor. Primeiro tem que convencer a editora que o assunto é interessante, que o livro é vendável. Isso, eu tive sorte. Logo eles concordaram. Agora, depois de escrito e publicado naquela editora, você fica livre para imprimir onde você quiser, desde que não seja editora, tem que ser gráfica. Ah, entendi. Só reproduzir. E eu escolhi uma gráfica de Joinville. Joinville. Já tinha ligação lá? Não, é que eu gosto muito de Santa Catarina e a minha família mudou para lá, tinha mais facilidade. E eu tenho outros amigos também, escritores, que recomendaram. E eles fazem um trabalho muito bom. O senhor veio sozinho para cá. Como que o senhor constituiu família? Um breve histórico para que a gente possa saber. Nós combinamos. Eu gostaria que o senhor olhasse aqui para a nossa audiência. Desculpe. Já que estamos ao vivo, agradecer você que nos acompanha. Nós professor éramos Miro. 7 professores, todos jovens, né? Todos. O mais velho tinha 23 anos. Então nós combinamos, a gente morava com o prefeito. E depois ele construiu uma casa para nós. Com o Finoto o senhor morava aqui? Não, Virote. Virote. Nós combinamos, Virote, como prefeito. nós éramos professores, nós combinamos de não namorar a aluna. Entendeu? Pacto. Ótimo. Parte profissional. Não foi de sangue, não. Foi de não namorar aluna. Mas foi difícil, viu? As mais bonitinhas que tinham eram alunas. Aí eu não aguentei. Namorei uma aluna e casei com ela. Em 1974. 74. 49? Eu sou ruim de matemática. Viu? Hein? Casei. Aí foi para a vida toda. 7 de julho, não. Hoje ela é minha melhor amiga. E eu sou o melhor amigo dela. Vocês se E nós divorciaram há temos quanto 3 tempo? filhos. Há quanto tempo? Somos separados? 23 anos. Não teve mais esposa? E é amicíssima minha. Tá. Que bom. Excelente mãe, excelente amiga. 3 filhos. Onde são? A mais Quem velha. são? Moram todos em Brusque, queriam me levar para lá, mas o povo de Naviraí não deixou. Cidadão, né? E o senhor não abandona Naviraí? Olha aqui para nossa audiência. É difícil. E o senhor não abandona Naviraí? É difícil. Ó, hoje estamos aqui para divulgar. Daqui a pouquinho tem um cerimonial oficial. Lá no saguão vai ter um coquetel para recepção e também uma noite de autógrafos. Ele vai estar assinando pessoalmente todos os livros que serão comercializados na noite de hoje. Inclusive você que está aí, tem um tempinho, corre para cá, tá bom? Estamos ao vivo na Câmara de Naviraí. Professor, hoje é um dia histórico, até mesmo porque a realização de um sonho, o sonho do senhor, está representando a nossa literatura, está representando a nossa educação, está representando a história do nosso município, a história particular, pessoal, profissional e familiar do professor Valdimiro. Sonho realizado, professor? Sonho realizado. E a gratidão a Deus. Muita gratidão a Deus. Quando eu recebi a remessa, a primeira coisa que eu fiz foi dobrar meu joelho e agradecer a Ele. Olha, porque tudo que nós somos, tudo que nós temos, nós devemos a Ele. Tá?
Até eu costumo dizer, quando eu dava aula da faculdade, eu tive a oportunidade uma vez de dar aula para 300 alunos. Eu disse uma coisa que ficou gravada e muitos concordaram comigo. A gente sempre procura ser alguém, ser importante, né? Ser, e também o ter. Não é errado ser e não é errado ter. É bom ser importante, é bom ter bens, mas foi aqui na Viraí que eu descobri que sem o crer, o ser e o ter não vale nada, não tem valor nenhum. A parte espiritual é importante para que tudo dê certo? O que te leva para junto de Deus é o crer. Crer que pela graça de Deus, pelo amor de Deus, mediante a obra redentora de Cristo, 100% dele, a gente não contribui com nada, nem nada. É o crer que nos leva junto ao Pai. Ser é bom, ter é bom, mas o que mais me deixou feliz, e foi aqui na Viraí, foi esse crer. Eu sei que tem muitas pessoas envolvidas para a realização desse projeto. O senhor consegue citar 3 pessoas ou 3 elementos que são responsáveis pela concretização deste livro? Fique à vontade. Ou mais pessoas. Olha, eu tive a colaboração de muita gente, sabe? Muita gente. Um escritor de Campo Grande, ele me ajudou muito, porque ele fez a diagramação do livro, ele me orientou e fez voluntariamente, com o maior prazer, por ter sido meu aluno, ex-aluno. Está entendendo? Eu devo muito a essa pessoa. Como que é o nome? É José Nunes Pereira. José Nunes Pereira. Ele mora em Campo Grande. Ótimo. Tá? Mais alguém? O maior protagonista da história de Naviraí sou eu, Antônio Augusto dos Santos. Virote. Foi um segundo pai. Fale olhando aqui pra gente. Né? Foi o segundo pai. É o homem que eu mais admiro em Naviraí. Tá. A história dele para o município, o senhor conviveu e viveu junto? Junto. Ele era amigo, ele era tudo na vida da gente. Nós ficamos em Naviraí pelo apreço do povo e pelo tratamento que ele nos dava. À época, prefeito. Eu cito Virote, quando eu tenho que citar exemplo de integridade, o primeiro nome que me vem à cabeça é Antônio Augusto dos Santos. Um homem íntegro. Uma outra pessoa, eu tenho tantos amigos que eu nem gostaria de continuar. Esse mesmo, Jaime um grande Dutra. amigo. Ô Jaiminho, licença, você que está nos assistindo. Senta aqui, meu querido. Deixa eu falar uma coisa dele aqui. Senta aqui rapidinho. Deixa eu falar uma coisa dele aqui, de coração. Deixa eu pôr aqui. Pode falar. Eu me sinto feliz hoje estar aqui na festa dele aqui. O Miro é uma pessoa que chegou em Naviraí para ficar. Puta de um professor. Viu a cidade crescer. E hoje eu me sinto feliz, Miro, de estar do teu lado. Eu sei disso. Porque eu sempre estive do lado dos professores, você, Gilberto, Valdir está aí. Certo. João Carlos. João Carlos. Eu nunca vou esquecer. Você chegou aqui em 68. Eu cheguei em 1969, nessa cidade. E nós éramos unidos, aquela coisa gostosa, vai fazer um futebol limpo. Verdade. E vocês deixou muita saudade, sim. Nós ficamos velhos, agora o que nós temos que fazer é orar e fazer o que você está fazendo. Essa homenagem para você hoje, essa homenagem para você é merecedora, amigo. O meu espírito não envelhece não, Jaime. O meu corpo vai modificando e tal, mas o meu espírito não envelhece não. Sabe? A gente tem que continuar sempre sendo da mesma pessoa, jovial, disposta, trabalhar, lutar. Olha aqui para nós. Pois não. Com licença. Jaime Dutra dispensa comentários. Ex-vereador dessa Casa de Leis, pioneiro de Naviraí, tem contribuído grandemente, não só ele, quanto toda a família Dutra,
hoje o atual presidente da Câmara, vereador Ederson Dutra, o Neninha. Quero até agradecer em nome do professor Valdemiro pela cedência do plenário da Câmara para a realização desta noite de lançamento do livro. Jaime, parabéns, viu, pela história. A gente até se emociona porque sabe da valorização e o sentimento que o senhor e tua família têm por Naviraí. Obrigado pela noite de hoje, pela companhia de sempre, o senhor está sempre aqui e hoje está prestigiando um amigo. Só quero falar uma coisa para você. O Gilberto, o Miro, os professores em todo, foi o fundador de Naviraí, ele trouxe alegria para nós aqui em Naviraí, foi professor, né, professor Miro? E o Gilberto é um grande cidadão, que eu gosto muito dele, sempre nós fazemos reunião lá para conversar. Eu sou fã do Miro, e do Gilberto, do Valdir, né? E quando nós chegamos aqui, a cidade era pequena, mas a cidade era pequena e nós fomos chegando, fomos entrando, o povo sentiu de nós o futebol do Miro. O Miro era um craque de futebol. Era bom? O Valdir, o Miro era. O Valdir. Tem muita janelinha nele. Jogou muita janelinha, mas vou contar uma história aqui da janelinha dele. Eu cheguei aqui em 1969 e tinha um cara que se chama Zaías, volante, que não está aqui, né? Não está aqui. E nós fomos jogar com os professores eram o timaço da cidade. Também você levou o Jandir? Você sabe qual foi o jogo? Eu fui jogar, eu cheguei novato, foi 5-2, meti 3 golaços, eu peguei 3 gols. Ganhou dos professores? Metemos bucha nele. Foi a única partida que nós perdemos. Foi. E ele, agora tem uma coisa. Sabe o que ele fez? Comprou o nosso goleiro. Comprou o nosso goleiro. Não é nada, rapaz. Professor Miro, dá uma boa noite aqui que a gente tem a sequência. Pessoal, muito obrigado, viu, por acompanhar. Fique à vontade, Miro. Tá. Uma boa noite, que Deus abençoe ricamente a cada um de vocês, tá? E foi uma alegria conceder essa entrevista a você. Estou sempre à disposição. Perfeito. E convidar o pessoal para que não está aqui na noite de hoje, que o livro vai estar à disposição nas melhores lojas do ramo e contando a história e a memória de um professor Valdemiro de Araújo Souza. Valdemiro Araújo de Souza. E esse merece. Onde a gente vai encontrar o livro? Então, logo após a cerimônia, ele vai estar à venda ali, no saguão, e depois na papelaria do Zizo, do professor Zizo. Papelaria A Colegial. A Colegial. É o único lugar que eu vou deixar. Sabe? Sucesso, viu? Deus te abençoe. Eu que agradeço. O carinho que a gente tem por você, por tua história, tá bom? Eu que agradeço. Muito obrigado. Jaiminho, obrigado. Ele é merecido. Vamos dar sequência. Pessoal, muito obrigado você que acompanha nossas redes sociais. Estamos ao vivo. Olha, obrigado você que acompanha nossas redes sociais, tá bom? O Boletim MS está presente. Vamos fazer o cerimonial aqui, registrando esse momento que é marcante para Naviraí, para a educação, para a história do nosso município, que é o lançamento do livro Memórias de um Professor. A autoria, professor Valdemiro Araújo de Souza, de Naviraí, no Mato Grosso do Sul. Boa noite, obrigado por acompanharem as redes sociais do Boletim MS, compromisso com a informação. Fiquem todos com Deus, uma boa noite e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.